Bem-vindos a mais um Tite da Vez. Hoje com este craque, figurinha carimbada do PLFC, o professor Marcos do Colégio Campos Sales. Bom dia, professor. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito longe aí de estar próximo da presença ilustre de vocês e do Tite. Imagine ser comparado ao Tite. Um baita profissional e na verdade a gente tem muito a aprender com ele, porque consegue agregar valores no seu trabalho, no trabalho em equipe, consegue na verdade promover o seu elenco a uma condição máxima do potencial de cada um, né? Na verdade, como ele consegue fazer isso? Acredito que pela forma simples de ser, acho que a simplicidade, a característica dele em poder entender e dialogar muito com o seu atleta da base, porque muitos daqueles que lá estão, passaram na base, enquanto experiência, enquanto oportunidade de vida. Eu acho que quando você agrega um valor a alguém, dando oportunidade, potencializando esta oportunidade, eu acho que você consegue ter o elenco na sua mão, ter a equipe na sua mão e a sua fala, ele vira um paizão dessa equipe, né? Isso é importante. Bom dia, jornalista Fred Paredes. No último programa o senhor pediu o convidado em casamento. E hoje, tem pedido, trouxe as alianças? Bom dia, bom dia. Não, hoje não tem aliança porque o professor já é casado, ele já é comprometido, então isso não existe. Mas gostaria de fazer dois levantamentos aqui sobre o professor. O professor é conhecido também como um bagre ensaboado. Como Bagre ensaboado. Eu estou atrás dele desde que começou o campeonato. Ele só me atende agora. Ele só me atendeu agora, mas... Celebridade pra dentro. Não, aí, é outro patamar, entendeu? Mas é o seguinte, agradecer muito a presença do professor, porque hoje o Campos Sales não tem jogo aqui, e mesmo assim nós estamos aqui com o professor Marcos do Campos Sales. Agradecer muito. Ele começa agradecendo, depois ele saca as alianças. Você toma cuidado. Ó, me conta uma coisa. Qual foi a participação do Campos Sales esse ano no PLFC? Quantas categorias jogou? Nós fizemos um trabalho o ano passado, entramos com uma categoria sub-10, dividimos aí em duas equipes, uma equipe A e B. Uma equipe chegou até as oitavas de final e a outra chegou na final. Pegamos o Betiakov, uma baita experiência, parecia até uma retrospectiva Brasil e Alemanha. Mas é a experiência daquilo que a gente vai agregando dentro da formação dos garotos, de poder lidar com a situação da derrota, poder lidar com o fracasso e entender, na verdade, que é o início de um trabalho, o início de um projeto. Este ano esses garotos voltaram, alguns deles ainda na categoria sub-10, outros na categoria sub-12. Você entrou com mais categorias esse ano? E entramos com a categoria do feminino, o sub-16 feminino e o sub-17 masculino. Duas categorias em 2016 e em 2017 4 categorias, é isso? Perfeito, 4 categorias, sendo que o trabalho das categorias do futebol de salão, na verdade, lembrando que todos os garotos são do trabalho do futebol de salão, e nós retomamos o trabalho do feminino a partir do mês de maio e junho, com a presença de um ex-profissional do Palmeiras, que foi aluno do Campos Sales, técnico no futebol de salão, o professor Alisson, foi nosso jogador na base comigo, jogamos eventos anteriores a nível escolar, e eu, na verdade, tive o prazer e a satisfação de convidar o Alisson para estar novamente conosco, agora não mais como aluno, e sim como técnico. Quando você o convidou, quando o senhor convidou o professor Alisson, você estava de calça jeans e sapato? Sim, na verdade sim, porque... Você vai até na sauna de calça jeans e sapato? A gente está sempre presente aí com o uniforme e o traje de trabalho diário, mas brincadeirinhas à parte, o Alisson é um baita profissional e ele começou na base conosco, depois foi para o Palmeiras, e no Palmeiras ele chegou até o profissional do Palmeiras. Logo depois fez a faculdade de Educação Física e foi convidado para estar conosco em diversas ações dentro do próprio colégio. Ok? E ele já virou santista ou ele continua palmeirense? Ele tem esse grave defeito, ele é palmeirense. Eu falei para ele... Qual é o seu time? Meu time é o Santos. Meu time é o Santos. Na verdade eu nasci em Santos. Joguei um pouquinho de bola, mas só brinquei um pouquinho na praia.
Naquela época a gente jogava muito futebol de gol caixote, futebol na rua, canal 4 contra canal 5, na praia o negócio pegava e a gente jogava descalço, era um outro tempo. Eu jogava tudo, futebol de botão, tamborel. A gente tinha todas as práticas. Eu acho que quando você nasce na linha litorânea, lá no litoral, você tem uma vivência motora muito grande, né? A gente brincava muito, né? As crianças antigamente a gente construía brinquedos, uma pipa, um carrinho de rolemã, e você brincava, interagia há muito tempo. Essa criançada de hoje mudou bastante, né? Eu acho que hoje a questão dos games, dos jogos, não sou contrário a isso. Eu acho que, na verdade, a gente tem que enxergar essas mudanças, entender o processo das mudanças, mas a gente tem que resgatar coisas que eram feitas na infância e que a gente não pode perder esse ser criança de cada um de nós. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar. Eu entendo que é outro tipo de interatividade, né? A gente naturalmente fica um pouco saudosista. Eu jogava taco, eu brincava de carrinho de rolemã, eu jogava beisebol com o pé, com bola de futebol, com bola de vôlei. Era uma loucura aquilo. Hoje em dia a gente tem outro tipo de interação, outro tipo de interatividade, que eu acho que também é válida. O jornalista Fred Paredes, está com frio hoje, está escondido aí? Vem cá. É verdade que o professor Marcos ele gosta de contar histórias? Como é que é? Até comparado com um filme de Hollywood. Que história é essa? Fiquei sabendo que o professor Marcos é o Forrest Gump dos professores aí, cheio de contar história. Entre elas, a de que jogou no Palmeiras. Pede pra ele contar essa história pra nós. E de que viajou com a seleção brasileira. Então vamos por partes. Não Jogou sei. no Palmeiras, professor? Não. Que história é essa, então? Sei. Jogou no Santos? Não, nunca joguei no profissional. Outro dia disse que a torcida do Santos estava revoltada, seu Fred. Você ouviu isso? A torcida foi lá pichar o muro da Vila Belmiro. Aí foram 2 senhores de 85 anos pichar o muro lá. Foi a torcida inteira. É verdade isso? Você estava lá, não? Não. Ainda não. Mas não procede. Jogou bola? Joguei bola. Que posição? Joguei bola, no campo. Você quer saber no campo? No campo eu joguei. A gente jogava em todas as posições, um pouquinho em cada uma das posições. Como lateral, joguei como zagueiro. Quem vende tudo joguei. Não vende nada, hein, professor? Exatamente, mas joguei brincando, na forma de lazer. Eu não joguei nada. Melhor jogador ou melhor técnico? Não sei nem se eu sou melhor. Eu acho que ser melhor é você procurar sempre aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Não, eu acho que futebol eu sempre joguei brincando na questão do lazer. Eu jogava na minha escola, jogava no bairro, nunca joguei profissional, não, nunca joguei, nunca treinei profissionalmente. Eu também não. E na verdade, não que eu não tivesse talento pra isso, né? Sei, Mas eu cara. acabei optando por outras carreiras. Entendi. Normal, né? Professor, Oi. e esse papo de que o senhor viajou com a seleção brasileira? não, isso de fato aconteceu aí com um dos campeonatos escolares, o campeonato da Danone, Copa das Nações. É muito legal, onde permita falar, o maior campeonato do mundo de futebol, né? Que é o evento da Danone. Isso, e aí pude selecionar entre mais ou menos 600 a 800 garotos que participavam do evento. Na verdade, numa primeira seletiva com 25 garotos. Depois 21, embarcamos com 16. No dia do voo, um garoto sonhou que a aeronave ia cair no Atlântico. Ele não embarcou, de jeito nenhum. Foi um sacrifício. Tô falando, Como é ó. que o professor lida com essas histórias? Vem a mãe, nós fazemos a Copa Danone, né? Aí teve um colégio que ligou no PlayFC, nós fizemos esse ano com escolas públicas. Foi muito interessante. E aí teve um colégio que ligou, que ia jogar, que coisa e tal. Chegou na hora e falou, pô, a mãe não deixou meu craque jogar. Eu falei, como? Diz que o campeão vai pra Nova York, ela falou, não, meu filho não vai pegar avião, não. Como é que faz pra gerenciar os pais, os jogadores? Na verdade, principalmente quando é de último momento, última hora, parece que é bem difícil você lidar com a situação. O garoto tá no momento do embarque e teve um sonho que ia cair a aeronave, a França, eu falei, bom, espero que não seja hoje,
mas fica muito complicado. Eu acho que a família tem que respeitar a questão da individualidade, do momento do garoto, e o garoto não embarcou com a gente. Isso foi um verdadeiro filme de Hollywood, né? Um contador de histórias com um aluno premonição, hein? Professor, mesma coisa. Professor. Falta com a boca pessoa. Depois, né? Não foi, né? Depois. O voo da Air France caiu ali próximo da ilha de Fernando de Noronha, né? Isso. Numa tragédia. Me diz uma coisa, professor. Agora até me perdi. Por que que o senhor escolheu a carreira de professor de educação física? Aos 14 anos eu comecei no esporte, aí sim, na natação. Eu tive um técnico chamado Betão. Cara, na verdade, ele não era só um técnico, ele era um profissional diferenciado. Na conversa com os seus atletas ali de piscina, na piscina, fora da piscina, era um cara que trazia algo diferente para cada um de nós, colaborando na nossa formação. Nas piscinas eu procurei nadar um pouquinho, cheguei a fazer um trabalho de treinamento um pouquinho forte. Tive oportunidade de chegar com treinos diários. A gente fazia uma periodização dividida em 6 km, 7, 8, 9, 10. Por dia? Por dia, 6 por dia. Você competia em média, performance, então? Em média 6 horas dentro da água e com essa quilometragem. E aí o meu nado era o nado peito. Na época o recorde mundial estava em 1,19 e alguma coisa, os 100 metros peito. Eu estava em 1,19, eu estava em 1,21, 1,22, batendo uma casa alta. Mas você era campeão brasileiro? Na verdade, eu tinha uma representação aí de resultados e sofri um acidente de moto. Eu fui fazer um trabalho, eu fazia algumas travessias e fazia um trabalho em alto mar. Na verdade, eu nadava fora também. E eu sofri um acidente de moto. E aí, no acidente de moto, eu perdi o movimento da perna esquerda, fiquei 1 ano sem poder caminhar, e aí tive que fazer algumas cirurgias e perdi exatamente o movimento da pernada do peito, que é, no nado, quase 70% da propulsão, né? É a relação entre membro superior e membro inferior. E aí, alguns patrocinadores, infelizmente, quando a gente perde a questão do resultado, ou você não é mais uma evidência em detrimento de uma ação que acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu perdi a oportunidade, na verdade, de dar uma sequência dentro de um trabalho. Eu comecei no Constâncio Vaz Guimarães, um trabalho dentro do Ibirapuera. Ricardo Prado, naquela época, era o auge na natação. A gente nadava lá o revezamento 50 por 50. A categoria dele, mais ou menos? Ele era... Não, ele era 3 anos mais velho. E aí, dentro da categoria na piscina. E aí a irmã dele vinha num trabalho junto ao Constâncio Vaz Guimarães. Na época ele tinha sido campeão olímpico, ou seja... E quem ganhava, você ou o Ricardo Prado? O Ricardo Prado, né? Ricardo Prado, não tem... Mas peraí, você tinha 1,21 nos 100 metros peito e o recorde mundial era 1,19? Você tinha uma marca muito forte. Mas no nado, o nado dele, a especialidade não era o peito, ele nadava o medley, né? A grande especialidade dele era os 4 estilos e ele, na verdade, alavancou outras situações dentro da promoção de trabalho, mas na piscina foi algo que eu me aproximei um pouquinho. Legal. E a gente começou esse papo porque eu perguntei por que educação física. Aí você falou do professor Betão. E continua, o Betão que te influenciou a decisão de ser educador? Sim, na verdade, a partir daí eu tinha bem claro, lembrando que eu tenho 5 irmãos, a minha infância é uma infância em que a gente tem uma história de superação. Minha mãe cuidou de 6 filhos, nós passamos fome na infância. Passou fome? Fome, literalmente. Aonde você fome. Cresceu? Eu nasci em Santos, cresci em Santos. E por volta de 12 anos nós mudamos aqui, 12, 13 anos nós mudamos para São Paulo. Quando então aos 14 anos eu tive a oportunidade de ir para o Constâncio Vaz Guimarães e passar no processo seletivo na piscina e começar um trabalho na natação. Mas o esporte foi fundamental, então, como ferramenta de transformação e orientação da sua vida. E olha que situação, todos os meus irmãos faziam naquela época a escolha profissional. Minha mãe dizia que para poder reverter o nosso quadro de dificuldade era através do estudo, né? O seu pai não era presente?
Meu pai não era presente. Meu pai era advogado, mas nunca convivia com a minha mãe e nunca estava em casa com os seus 6 filhos. Inclusive eu sou gêmeo, né? Diz que coisa ruim vem 2 vezes, né? Entendeu? Então, a vinda aí para São Paulo foi algo pra gente. Daí, na verdade, eu saí do mais. O seu pai não dava suporte financeiro? Nenhum suporte. Quem sustentou a gente foram os nossos avós. Não, os nossos avós. Nessa situação toda ruim, que todo mundo passa, na verdade, né? Uns mais, outros menos. O que te ensinou tudo isso? O que te trouxe? Hoje, depois de muito tempo que isso aconteceu, você venceu, você pode se chamar de vencedor. Enfim, o que trouxe isso para você, esse período difícil da sua vida? Né? Então, na verdade é o seguinte, dentro do acidente que eu sofri, eu acho que a gente tem vários aprendizados. Essa dificuldade em dividir com seus irmãos a pouca quantidade de alimentação nos fez um momento em Santos que era uma luta. Eu ia à feira, eu pegava os tabuleiros e transformava em tabuleiros de venda para futebol de botão. Eu atravessava a balsa em Santos, ia para o Guarujá, a gente vendia lá skate, carrinho de rolemã. A gente, na verdade, faz dessa luta uma sobrevivência. E por que na feira? Porque na feira você tem a comida. Quando eu transportava os carrinhos, levava sacolas, eu pedia para as pessoas exatamente comida para que pudesse dividir com os meus irmãos. Em Santos a gente teve a oportunidade de estudar no Colégio Independência. O meu avô, por parte da minha mãe, tinha condições financeiras e ele fazia questão de pagar uma boa escola pra gente. A escola, na verdade, ela tinha uma nota lá 7,5, era a média da escola. E minha mãe obrigava a todos que nós tivéssemos no mínimo nota 8. Nós tínhamos horário de estudos, nós sentávamos à mesa junto, nós agradecíamos o alimento. Então, desculpa, se eu fosse filho da sua mãe, eu tava ferrado, viu? Nota 8? O colégio era a exigência do colégio, né? A partir de 7. Isso. Inclusive nós fizemos, eu e o Marcelo, o primeiro ano de novo, porque eu passei com 8, o Marcelo com 7,5 e minha mãe achou que era pouco e mandou que nós fizéssemos, pediu à escola que nós fizéssemos de novo o primeiro ano do fundamental, né? E nós fizemos novamente, tanto eu quanto o Marcelo. Quando viemos a São Paulo, meu avô aqui por parte da minha mãe, deu pra gente a moradia, mas nós ficamos aí sem escola particular. Então era uma questão de opção e na verdade a questão da alimentação. Então nós estudamos aqui na escola pública, mas os meus irmãos mais velhos, alguns deles já estavam aí nas universidades públicas, né? E aí a minha primeira irmã optou em fazer Direito na São Francisco, o segundo Arquitetura, terceiro Exalc, Engenharia Agronômica, e eu fui fazer a escolha da Educação Física. E ao fazer a escolha da Educação Física veio aquele emblemática questão, né? Mas como é que você vai sobreviver com a educação física? Quer dizer, por que você está escolhendo tudo isso? Porque eu tinha uma referência, na ausência da figura, talvez paterna, o Betão, como meu técnico, virou uma referência, um exemplo dessa figura, e por ser profissional da área de educação física e esportes, me trouxe aí a questão da motivação por essa escolha. E foi exatamente isso que eu busquei aí depois dentro da formação acadêmica. Você tem contato com o professor Betão até hoje? Não tenho, na verdade eu já voltei até em Santos para tentar localizá-lo. Santos não, desculpa, São Paulo, porque era aqui no Ibirapuera que ele dava o treino, aqui no Constâncio Vaz Guimarães. Eu conversei inclusive com a irmã do Ricardo Prado para ver se eu conseguia localizá-lo. Ó, Max, parece que ele foi para o interior. Depois ele teve aí uma promoção de uma outra saída pela natação e eu não consegui mais encontrá-lo. Mas também não fui a fundo porque a vida não me permitiu esse tempo hábil para as coisas. Agora, o que na verdade essa superação me trouxe enquanto situação de vida foi a questão das minhas conquistas pessoais. Eu acho que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tive na vida, tudo que eu procurei construir foi através do estudo, foi através das conquistas dentro da própria universidade. Na universidade fui pesquisador, então eu tinha bolsa pelo CNPq, fui nadador também pela universidade, na verdade dando uma continuidade ao trabalho que eu estava fazendo aqui, porque quando eu sofri esse acidente de moto, eu tinha 18 para 19 anos, eu já estava na universidade, eu já nadava pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, eu já tinha lá o projeto da Prefeitura junto em parceria com a universidade.
E depois do acidente, na verdade, eu foquei bastante no estudo. E aí a natação ficou para um segundo plano e aí os estudos no primeiro plano. Professor Marcos, você teve momentos da sua vida, como todos nós, né? O Fred falou muito bem, né? Todo mundo passa por dificuldades e por situações de extrema. Mas a gente viu que você teve que, na sua vida, dar várias voltas por cima. Tinha dificuldade de alimento, aí vai vender skate no Guarujá, puxa, vai na feira, carrega a bolsa, se vira aqui, pede comida ali, leva pros irmãos. Tá bombando na natação, super bem, fazendo de moto. E a gente sabe como você é comprometido com os seus alunos, com o Campos Sales, a gente já se conhece há 1 ano e meio, né, ou mais. E da onde a gente consegue tirar essa força para dar a volta por cima? E o que você procura passar para os seus alunos disso tudo? Eu sempre explico para eles que o mundo das facilidades nos trazem de alguma forma algumas acomodações que a gente, na verdade, precisa valorizar. Não que a gente não deva dar o melhor para o seu filho, pelo contrário. Claro. Né? A gente, como pai, deixa de ter para dar e oferecer aos filhos. Isso é muito legal, né? Mas eu sempre digo a eles que valorize cada momento, cada instante com seus pais. Agradeça a eles as oportunidades que lhes são oferecidas a cada instante, porque na verdade os pais deixam no seu legado para os filhos a questão da boa formação de pessoas, né? E eu acho que essa é a maior herança que um pai pode deixar para o filho, é educação e cultura, né? Exatamente. Eu acho que é esse poder de resiliência, né? Essa capacidade que você tem de fazer uma adequação a essas dificuldades que você porventura possa passar ou não na sua vida, mas que você possa trazer isso sempre como um reforço positivo para as suas atitudes, para aquilo que você acredita, né? E acreditar sempre. Eu acho que isso é importante. Professor, vamos falar um pouco do futebol profissional aqui. Eu vou falar uma coisa séria agora. O Santos pega o Atlético Goianiense hoje. Vai ganhar. Amanhã o Corinthians pega o Botafogo lá no Engenhão, lá em Botafogo, Rio de Janeiro. Eu tô achando que o Santos vai beliscar esse título brasileiro. Se o Corinthians não tomar cuidado, acontece que os garotos da Vila surpreendem também. Pode não parecer, mas às vezes numa estrutura em que você vem num platô de alto rendimento, você vem ganhando o tempo todo, você está lá em cima no auge. O que aconteceu com o Corinthians? É aí que eu queria chegar. Então, mas o atleta profissional, ele de uma certa forma, ele não consegue manter um platô de estabilidade em alto rendimento por muito tempo. Não consegue. Para você conseguir manter uma equipe o tempo todo altamente produtiva. A impressão que eu tenho, desculpa interromper, esse papo é bem legal, porque o Corinthians fez 83% de aproveitamento no primeiro turno, né? Tá com 43, salvo engano, são aproximados no segundo turno e tá com uma vantagem bem positiva ainda, 9 pontos é bastante coisa. Mas a minha dúvida é, o Corinthians chegou ao ápice antes da hora? Ou chegou antes e isso foi bom? Como é que é a preparação do atleta de alta performance? Então, Rafa, na verdade o que acontece, Rafael, é que você tem uma periodização do seu trabalho, onde você vai otimizando as condições de acordo com o seu elenco, porque o seu elenco também tem as suas variáveis, porque o atleta de alto nível, ele é sujeito à questão das lesões, do cansaço, do estresse, das questões até pessoais às vezes, porque não é só a questão profissional, você leva também as questões pessoais. Então, dentro de um trabalho, de um elenco, porventura acontecem coisas deste relacionamento, dessas ações às vezes extrínsecas e intrínsecas ao trabalho, que levam às condições de alterações e mudanças. Agora, especificamente o que aonde está, eu acho que uma comissão técnica consegue fazer uma análise bem interessante. Quem é um técnico que você admira? O Tite. Eu tenho... Deixa eu dar um pitaco nessa história aí. Você já foi alguma vez readmitido, como foi o Levir essa semana? Demitido e readmitido pelos seus alunos? Não, eu acho que eu nunca passei por essa questão. O professor Marcos é o nosso coração aqui, ele tem que ser admitido de novo pra gente jogar, senão a gente não joga. Não. É sério, eu posso falar uma coisa, o futebol brasileiro profissional, ele realmente nos traz muitas tristezas, viu? Porque nós estamos com o nível técnico este ano muito baixo, né? Essa lambança da direção do Santos, o São Paulo no momento
muito difícil tecnicamente, de organização, política, muito ruim mesmo. Tomara o futebol brasileiro profissional possa organizar um pouco melhor e possa atrair bons investidores, bons patrocinadores, para que os clubes de maneira ética e transparente possam fomentar o futebol. Eu acho que é importante salientar, eu acho que é importante salientar que há uma questão do fator tempo. Nós temos uma cultura no Brasil em que se o técnico perde, o profissional perde 2, 3 vezes, ele está fora. Não existe uma consistência do projeto político, eu vou chamar de projeto político administrativo dos clubes, de fomentar uma condição de continuidade, de oportunidades, de dar um momento ao profissional para que ele possa vir a exercer o seu trabalho, e isso com o tempo. Ninguém mostra o seu trabalho da noite para o dia. Eu acho que é uma construção o tempo todo. Qualquer profissão, Em qualquer profissão, né? Eu falo no escritório que demora no mínimo 6 meses para a gente se conhecer, quanto mais para poder atingir bons resultados. Tá aí o caso do Corinthians, que viveu uma fase de ouro recentemente, e para mim um dos grandes acertos da direção antiga do Corinthians, anterior, foi manter o Tite na derrota contra o Tolima, na pré-Libertadores, que todo mundo tinha certeza que o Corinthians ia atropelar o Tolima, e o Corinthians perdeu com o Roberto Carlos, Ronaldo, Tite, foi eliminado prematuramente, e a direção falou: não, Tite, você fica. E aí depois vieram os resultados. Perfeito. Conta uma coisa. Fagner, lateral do Corinthians, foi comigo para Paris. É mesmo? Pela Copa Danone? Sim, o Fagner foi conosco lá, com o elenco todo. Ele estava entre os 16 selecionados. Ele cantou Borbulhas de Amor indo para Paris ou não? O Fagner já tinha um talento aí diferenciado, né? O garoto, a gente percebe logo cedo alguns diferenciais. É lógico que isso poderá ser tratável, trabalhado e etc. Mas ele já tinha algo diferenciado, e na época a gente emitia alguns relatórios. Eu tenho alguns relatórios guardados dele. É mesmo? E ele recebia, inclusive, os relatórios, que a gente aplicava alguns testes específicos, fazia algumas dinâmicas. Vamos fazer uma matéria com ele, Fredão, e o professor Marcos. Vamos relembrar esse momento. Tomara a Deus que ele lembre de mim, né? Porque o atleta chega no alto nível, ele geralmente não esquece muito da base, mas... Professores de infância a gente lembra sempre. Esquece do pai da mãe, né? Não vai esquecer o professor, né? Exatamente. Eu acho o Fagner um excelente lateral direito. Realmente acho ele muito bom. Apesar de que a fase dos últimos jogos tem sido mais ou menos, mas aí não é individual, é o grupo, não é verdade? Muito obrigado. Fred, seu encerramento. Agradecer mais uma vez o professor Marcos, uma figura sensacional. E só relembrando que pela primeira vez, assim como foi agora há pouco com a professora Andressa, pela primeira vez o entrevistado ficou a maioria do tempo com o microfone na mão. O professor Marcos do Campos Sales também fala muito e gosta do microfone. Fala muito, gosta demais do microfone. É todo seu. Obrigado, eu quero agradecer aí a oportunidade e parabenizá-los aí pelo evento, eu acho que o evento escolar, esse evento educacional, realmente precisa ser cultivado, precisa entrar como um processo de cultura. Tomara a Deus que vocês continuem abençoados, iluminados, para que vocês coloquem sempre todos esses valores de respeito, superação, disciplina, foco, para que as pessoas entendam que não é só a competição, o resultado, mas é o esforço para se atingir o resultado. Eu acho que isso é muito importante. Os pais precisam entender o tempo dos seus filhos, respeitar este tempo e entender que isso aqui é uma prática para a alegria deles, das crianças, e que elas sejam felizes nessa prática. Então, parabéns a vocês, organizadores do evento, pela missão do evento, pela questão da educação e de todo o trabalho que vocês fazem com os valores voltados na formação da pessoa, do indivíduo, da criança, tá bom? Obrigado. Obrigado, professor, o senhor que sempre nos apoiou. Desejamos muito sucesso ao Campos Sales. Estamos esperando vocês no ano que vem de braços abertos e com muito êxito para todos vocês. Obrigado pelo seu carinho, que sempre apoiou os valores do PLFC de lealdade, honestidade, foco e disciplina, persistência e superação, respeito e educação, responsabilidade e comprometimento, jogar em equipe e, por último, não menos importante, alegria e diversão. Este foi mais um Tite da Vez com o professor Marcos do Campos Sales. Obrigado!